Duvido ligar a câmera. Agora ela riu. Aí chegou atrasada, ela escutou, tava na cozinha pegando pão, e aí ela escutou a professora falando, veio correndo para voltar a gargalhar. A professora pega no pé porque gosta de vocês. Se a gente não gostasse de vocês, né, Alice? A gente não pegava no pé. Eu vou pegar pé da Alice, pé da Senira, pé da Isa. Tem muito pé pra eu pegar nessa sala hoje. Duvido. Ih, chamou pro fight. Ih, acabou. Opa. Então tá aqui, ó, só para te mostrar, Luiz. Ó, Luiz, arquivo recebido e aceito, tá? Tá certinho aqui. Que Ô, bom, muito professora, obrigado. já pode ver o meu? Olá. Aí, Leandro ligou a câmera. E perdeu, Luiz, já era. Senira, aqui, Senira, ó. Recebido também, tá? Tá. Certinho, já tá comigo. Mais alguém? Antes de eu começar a falar? Que a professora fala e já era, né? Tá igual. Fechou? Todos fizeram? Todos nota 11? Todo mundo vai passar de ano? Todo mundo em 2021? Né? Passar de ano a gente passa, agora de série é outros 500, né? Vamos embora. Ê, piada velha. Vamos lá, deixa eu botar no livro. Aqui, já deixar preparadinho. Volume 3, já tá aparecendo para mim o volume 4, meu Deus do céu, eu nem cheguei na metade do volume 3 ainda. Jesus. Tô acabada. Bora. Então, essa foi a atividade do dia 1º ao dia 15 de setembro, sobre os blocos econômicos. Fiz questão de fazer o maior detalhamento também na questão do dia, na atividade do dia 16 a 30, porque blocos econômicos é algo que vocês vão estar estudando em geografia a partir de agora até o ensino médio, não só da América, mas de todo o planeta. Né? Tanto que no próprio texto ele trabalha com o Bloco Econômico da Europa, né, a União Europeia. Ele cita, mas não traz maior detalhamento, que não é o tema da aula. Mas é importante da aula do 8º ano, né? Eu escrevi traço, meu Deus. Tá? Mas é importante a gente compreender aí o que é um bloco econômico, tá? Lembrando que é a junção de países com um determinado objetivo, né? Ou com determinados objetivos. Principalmente na questão de grana, né? De conseguir maior lucratividade na venda dos seus produtos. Então, imagina, junta um grupo para comprar e vender. Se a gente compra em grande escala, né? Se a gente compra em grande quantidade, aquele produto sai mais barato. Se a gente já faz isso enquanto pessoa, né? A gente vai lá naqueles mercado que vende por atacado, mas vale comprar vários produtos que ele sai mais barato do que comprar um produto só. Agora, tu imagina isso na escala de país, né? Então, vale, às vezes, muito a pena. Tá? Então, aqui está, preenche o mapa abaixo, de acordo com o que se pede. Então, eu botei um América político bem feio esse mapa, que vergonha. E pedi para preencher os países, né? NAFTA, Mercosul e Comunidade Andina. Lembrando que a sigla não é mais essa, mas como a professora. Prof, você não tem noção de como ficou bonito o meu pintado no pente. Eu vi como lindo. O professor de artes vai adorar. Vai ler 2 notas, geografia e artes. É um lindo que ficou. Já mudou a sigla, não é mais NAFTA. É uma sigla, como mudou esse ano, eu não me lembro. Eu sempre esqueço da desgraçada dessa sigla. O SMCA, sei lá, aquela porqueira. Ok. O SMCA, isso mesmo. É muito mais feia do que NAFTA, então por isso que eu não decoro. Né? É muito feio. Não consigo decorar. E depois os países membros do Mercosul e os países membros da Comunidade Andina. Como é que eu fiz para ficar bonitão? Ai, Jesus, tem mais gente entrando na aula. Cadê? Aqui. Aí. Boa tarde, Cauã. Chegou bem na hora. Cadê a minha pasta com atividade? Já vou abrir o gabarito, porque é mais fácil, né? A professora. Exercício. Ah, vai dizer que eu esqueci de baixar o gabarito, quer ver? Sim, claro, por que não? Tem que entrar lá no e-mail. Enquanto isso, alguém conta uma piada. Aqui já tá mais fácil, o mapa já tá pronto, eu não preciso fazer um mapa, né? Que a preguiça mata. Enviados.
questão 16 a 30, dilema 15 aqui. Gabarito. Pronto. Aí já tá mais... Tá. Eu acho que o do Luiz tá mais bonito que o meu. O meu ficou, o gabarito ficou uma coisa horrorosa. Que é o sexto, sétimo, oitavo ano. Olha que coisa linda. Vai dizer que não. Pô, tá uma beleza. Aqui mesmo ficou tudo bagunçado. Prof, acho que até o meu ganhou desse daí. Ganhou, né? É porque como a escola só imprime monocromático, né? Só imprime de uma cor, eu não podia pintar. Então eu fiz com letrinhas, né? Então vamos lá. Países do NAFTA, ou aquela sigla feia lá. Pega aí o México, Estados Unidos e Canadá, onde estão os vizinhos. Países do Mercosul, e pega aí os 5 países, aqui as letrinhas. Não precisava ter mudado o nome, NAFTA era bem melhor. Ter colocado o nome? Era, né? Mas aí ficava muito Não fácil. precisava ter mudado o nome da sigla. O NAFTA era bem melhor já. Eu também acho, eu não sei por que mudaram. Não dá nem para falar, tem que falar letra por letra, pô. E os países da comunidade andina é da Cordilheira dos Andes, né? Esses países aqui, tá? Exceto o Chile. Tá? Então, esse aí é o gabaritinho do mapa. Usar uma corzinha diferente e aí fica bem bonitinho, bem tranquilo. Aí até botei uma observação para a escola. A tabela, aí sim, que era mais chatinha, não sei se o pessoal conseguiu. Não precisava colocar tudo, né? Mas pelo menos um objetivo de cada, assim, que era importante. Então, do NAFTA, a criação dele foi em 1994. O objetivo é de facilitar a livre circulação de produtos e serviços. O grande problema do NAFTA, a relação econômica entre os países membros é desigual. Problemática aí entre México e Estados Unidos, né? Uma grande potência e um país muito pobre. E aí os Estados Unidos acaba o quê? Acaba que fica explorando o México, explora tanto que praticamente as indústrias dos Estados Unidos ficam no território mexicano, explora a mão de obra, e as pessoas que querem sair do México e para os Estados Unidos não podem, tem um baita de um muro lá, e eles colocam as pessoas presas, né? Para vocês terem aí a noção de exploração dentro desse bloco econômico. Teve até ano passado, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, tô tão perdida em 2020 que eu não lembro mais, que houve toda essa problemática do muro, das pessoas que eram presas, de crianças sendo julgadas, sabe? Crianças que não entendiam inglês, sendo julgadas em inglês, sem um tradutor, sem um advogado. Foi bem desumano, assim. Que tentaram entrar com os direitos humanos, com a ONU, mas sabe como é que é, né? País potência é complicado. Né? Então, a problemática aí do NAFTA, eu acho que vai além das questões econômicas, questões sociais também, né? A relação entre Estados Unidos e México é bem complicada. Tá? Mercosul, criado em 1991, né? Os objetivos aqui são vários, mas pode colocar um só, né? Livre circulação de bens e serviços, tarifa externa comum, coordenar uma política macro externa, com os valores menores para agricultura, indústria, imposto, transporte, questão monetária, entre outros. Já tentaram aqui no Mercosul colocar uma única moeda, mas não deu certo, não. Tá? Por quê? Porque existe muita diferença política e econômica entre os membros. Eu acho que eu comentei com vocês que a problemática aí da questão da política da América do Sul e dos países do Mercosul, essa questão de direita e esquerda, né? A gente estava dentro de um período onde a maior parte dos governos dos países do Mercosul eram de esquerda, e aí eles, então, desenvolveram mais o Mercosul. Aí, quando a gente entra com políticas mais conservadoras, que daí mudou o presidente da Argentina, mudou o presidente do Brasil, o que eles pensaram, então, não, a gente não quer mais o Mercosul, o nosso presidente mesmo, ele é contra o Mercosul, ele tenta sair do Mercosul e ir para a ALCA. A ALCA é um bloco econômico ainda na teoria, tá? Por isso que ele nem entra no LDI, mas é o sonho dos Estados Unidos, né, que a América Latina, não, Livre Comércio, Associação, Área de Livre Comércio da América, esse é o nome da ALCA, e do bloco econômico, né, na teoria, onde ficaria como país principal os Estados Unidos, e fazeria a associação desde a América do Norte até a América do Sul, todos os países da América dentro de um bloco econômico só.
No entanto, como a gente sabe, né, devido à desigualdade entre a economia dos países desenvolvidos com países subdesenvolvidos, quem acaba sendo explorados seríamos nós, né, dentro desse bloco econômico, tá? Então, aí o governo atual, ele pensa e tem olhares para o Alca, né, que ele é bem próximo eu ia falar do Bush, e do Trump, né? O Bolsonaro é bem próximo do Trump, então essas políticas econômicas aí também, esses blocos econômicos, eles são bem delicados porque tem toda essa problemática política. E é isso que acontece, quando há uma diferença política, tem um governo de direita, um governo de esquerda, ou governos que não se entendem politicamente entre os países, acaba afetando o bloco econômico, né? Ninguém quer fazer acordo com o inimigo, né? Pelo menos nesse pensar. Comunidade Andina, criada em 1969, então, né, é o bloco mais antigo da América, e eles pensam em criar uma área de livre comércio, livre circulação de pessoas e de produtos, né, economia e de dinheiro também, tá? O grande problema é a rivalidade política e rivalidade ideológica desses países. São países que têm alguns governos autoritários, tem países que têm uns governos, né, de extremos, assim, e acabam não concordando, né, com as políticas externas e não desenvolve o bloco econômico, quase parecido com o Mercosul, mas o Mercosul aqui, nosso, é mais leve, a problemática nossa aqui é mais leve do que a da comunidade andina, a andina é muito extremo mesmo, tá? Então, é isso aqui. Esse eu não vou salvar, e nem esse meu gabarito aqui. Eita, travou. Fechou. E a atividade que tá para fazer, que até o dia 30, é essa atividade aqui, que eu pego de novo no pé sobre bloco econômico. Então, eu estou forçando isso com vocês, né? Porque é importante. E, além disso, ele fala dos BRICS. Cheguei a falar dos BRICS na última aula com vocês? Eu não me lembro. Alguém lembra? Só não lembro nem o que eu comi ontem, vou lembrar dos BRICS. BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É só que está em inglês, né? E não é um bloco econômico, mas é um grupo de países subdesenvolvidos, pobres, mas com destaque na economia internacional. Mas eles têm uma grande desigualdade social, mas têm um destaque na economia, né? São chamados países emergentes. Emergente é que emerge, né? Então a gente está emergindo do subdesenvolvido e temos destaque econômico. Com preço bem, né, com preço na questão social, assim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a China utiliza mão de obra infantil, por exemplo, se destaca em exportação de produtos, mas utiliza mão de obra infantil. Na Índia, se destaca também na economia, só que não tem leis trabalhistas, né? A Rússia eu desconheço, né, essa questão. Eu tava pensando aqui que o Brasil tinha em comum com esses países. É óbvio que ia ser ele ser subdesenvolvido, não ia ser alguma coisa boa. Mas é isso mesmo, é ser subdesenvolvido com destaque econômico. O Brasil dentre esses países é o que melhor tem de lei trabalhista, tá? E olha como é que a nossa lei trabalhista é ruim, então imagina os outros. Só que ele tem a questão da desigualdade social bastante alta, né? Concentração de renda na mão de pouca gente, né? Pouca gente rica, né? Com muita grana e muita gente pobre. Então, o Brasil tem uma grande desigualdade social. Tem destaque na economia internacional? Temos, mas com esses problemas sociais. Por isso que é país subdesenvolvido e emergente, tá? Então, isso que é o BRIC. Olha só, o Brasil tem uma lei trabalhista melhor do que um país que usa mão de obra infantil. Aí sim. Esse é o comparativo, entendeu? Então tá todo mundo no mesmo barco, praticamente, né? Tá todo mundo É que não pode falar palavrão que tá sendo gravado, né? Estamos naquele lugar. Então, e ele fala um pouquinho aqui no texto, página 8, sobre o Banco do BRICS, que nunca saiu do papel, então não tenho que muito comentar, mas é isso, o BRICS são os países subdesenvolvidos que tentam se destacar na economia internacional, mas tem esses problemas, tá? E aí são 5 questões, mas agora que eu pensei, sabia?
Sobre a questão 3 aqui, para quem vai pegar a atividade lá impressa, não vai sair, né? Deus. Mas talvez saia uma corzinha diferente aqui nesses 4 países aqui. Né? Tá bem facinha a atividade, eu acho, né? Mas tá bem facinho. Aí na semana que vem, não, 22 mais 7 dá 29. Só depois do dia 30 daí a gente conversa sobre ela. Também são 5 questões só sobre blocos econômicos. Então eu fecho essa unidade de blocos econômicos nessa atividade aqui. Tá? Porque é bem importante essa questão de blocos econômicos e lá no ano que vem, no nono ano, o professor de geografia do nono ano vai pegar no pé de vocês sobre isso aqui, que vai integrar blocos econômicos da América e todos os outros blocos econômicos do planeta. Então, se você tem a base, que é o que é um bloco econômico, já vai tirar esse assunto de letra, tá? Vamos lá, então, para o LDI. Pessoal, alguma dúvida? Tem gente acordada? Fechou. O pessoal tá tão quietinho. Tô acordada, hein? Eu tô acordado e tô sem dúvida. Beleza, que bom, que bom. Ficar dormindo na minha aula, aí não dá. Página 10, eu acho que eu falei sobre isso aqui com vocês. Não falei? Principais problemas sociais da América? Sim. Sim, então vamos embora. Sobre as desigualdades, né? Aqui também eu falei do movimento sem terra e tal, é verdade, fechei aqui. Eu fechei essa parte aqui do LDI com vocês, só não lembro se eu falei dessa desenvolvimento tecnológico e trabalho aqui. Não, me lembro que a questão do desenvolvimento tecnológico na América Latina é baixa, quase inexistente, né? Enquanto que nos países da América anglo-saxônica investimento é alto. Para você ter desenvolvimento tecnológico, você tem que investir aonde? Investir numa palavra que está aqui. Cadê? Educação. Se não tem investimento em educação, tem investimento em ciência, já era. Né? A gente viu o quão é importante o investimento em educação e pesquisa, tá? No planeta, que a gente está passando por uma pandemia. A minha irmã é farmacêutica e ela falou que, tipo, para você achar cura, uma vacina, se leva dentro da pesquisa científica, assim, em torno de uns 10 anos, para achar, assim, certinho. O milagre que a galera da pesquisa científica está fazendo para achar a vacina do Covid é surreal, galera. Tá? É surreal. Então, assim, o investimento que os países estão fazendo em pesquisa científica, estavam já fazendo em pesquisa científica, estão despontando aí, alguns países já estão aparecendo com algumas vacinas e já estão testando, é porque já estava sendo investido em pesquisa científica e em educação nesses países. Por exemplo, a Rússia, apesar de ser um país considerado subdesenvolvido, dentre os subdesenvolvidos emergentes, é o que mais tem tecnologia em relação à educação e pesquisa científica. Por isso que eles já saíram aí para testar a vacina. Né? Teve um outro país também que já estava produzindo vacina. Alguém lembra? Eu não lembro mais. Além da Rússia, tem a vacina russa e tem mais um. Deixa eu ver aqui. Talvez. Chinesa, talvez? Tem a chinesa também? Eu não lembro. Cada vacina testada, vamos ver aqui. Os países, eu acho que a China também, característica que é de países, são países socialistas, né? Então, 4 vacinas no Brasil, deixa eu ver se ele fala aqui os países. Opa, não, obrigado, não quero saber. Alemanha, chinesa, então Alemanha, China e russa. Pequim, né? Biotech, não diz de onde que é essa nada, pô. Aqui é da Pequim, Oxford, esse aqui, se eu não me engano, é do Reino Unido, isso, ó, Reino Unido, então são países desenvolvidos, né? Então vão testar, é óbvio, aonde, né? Vão testar no Brasil e na África do Sul, é óbvio. Por quê? Tem que testar as vacinas. Aqui não diz qual que é. Então, são empresas que... Deixa eu até pesquisar que empresas são essas. Mas não diz. A maior alemã. Então, país desenvolvido também, né? Então, é pessoa que já está investindo em
em ciência e tecnologia. E o que eles estão fazendo, os pesquisadores, é quase um milagre, tá? É quase. Essa aqui é a russa. Cancino. Eu estou pesquisando aí da onde são as empresas. Chinesa, como tu falou também. Essa aqui também, a Johnson Johnson, é da onde? Johnson Johnson. Não sei, professor, é o Cotonete, Estados Unidos. Né? Então, são países que já investem em ciência e tecnologia há muito tempo. Tá? Rússia e China não são países desenvolvidos, mas são países que investem em ciência e tecnologia devido à característica política e econômica deles, que não é sistema capitalista, tá? Que é o socialismo de mercado. Tá? Eles têm um investimento na área da economia, mas eles não deixam de investir em educação e ciência. Diferente do Brasil, né, que a gente sabe que o investimento em educação e ciência e tecnologia que é mínimo, né, por isso que a gente não, apesar de ter alguns laboratórios na Universidade de São Paulo tentando fazer vacina, né, mas vai levar muito mais tempo, tá, muito mais tempo do que o normal, então é por isso que a gente está meio que importando a vacina de outros lugares e trazendo aí, se eu não me engano, acho que até final do ano eles vão testar, né, no Paraná e na Bahia, né, a vacina do Covid. Não é agora, por novembro, dezembro, eles vão estar já estão em fase de teste humano. Então, eles estão queimando etapas para tentar, o mais rápido possível, achar a cura do Covid. E isso é só com avanço tecnológico em ciência e educação. Tá? Eu não lembro se eu falei para fazer essa atividade aqui. Não lembro. Página 13, eu acho que não. Mas não tem problema. Vamos tocar. Tá? Hegemonia. O que é hegemonia? Ela tomando café, tá? Pessoal, sai da Netflix. Vamos prestar atenção aqui, a professora tá carente hoje. Hegemonia é quem mantém o poder. Tá? Hoje, os Estados Unidos é considerado a maior potência do planeta. Tá? E essa potência foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Por quê? Porque a guerra não foi no país deles, né? Porque ele mandou a galera para, né? Mandou a galera para fora, os soldados para fora, enquanto a maior parte dos países europeus estavam com seu território destruído, o que os Estados Unidos fez? Tudo bem que a gente lutou contra, mas eu vou emprestar um dinheirinho para vocês se reerguerem e aí a gente vai, né, tocando a economia dessa forma. Então, resumidamente, resumindo a aula do professor de História em 3 segundos, né, Estados Unidos, pós-guerra, emprestou dinheiro aos países, né, que estavam destruídos naquela época, alguns aceitaram, outros não, aí houve desmembramento lá dos países socialistas, aí houve, né, a União Soviética deixou de existir, virou, aí teve toda aquela historinha, virou Rússia e os outros países ficaram independentes, uns foram para o sistema capitalista, outros foram para o sistema, continuaram no sistema socialista, daí ele prestou ajuda financeira à Europa Ocidental, que era capitalista, e assim por diante, ele conta aqui um pouquinho da história, e de que acabou que os Estados Unidos sendo o principal exportador de produtos, ou seja, além de quebrar todo mundo, depois, no pós-guerra, ele foi exportando e vendendo produtos e emprestando dinheiro para essa galera aí, e virando potência, né? E o que isso influencia na América? Influencia essa hegemonia, esse poder todo que ele tem, político e econômico dentro da América. Alguns países tentam lutar contra, né, esse poder, essa influência política e econômica dos Estados Unidos, como é o caso da Venezuela, da Bolívia, né, aqui na América do Sul. Eles lutam contra, eles não são a favor. Eles, tudo que vir, Cuba mesmo, né, Cuba, né, na América Central, tudo que vir dos Estados Unidos, eles são contra. Então, né, existem alguns bloqueios aí em relação aos Estados Unidos, algumas lutas, né, porque se um país que é muito desenvolvido, que é potência, como aquilo que eu falei do bloco econômico, ele quer dominar aquela região, provavelmente não há espaço para aqueles países subdesenvolvidos se desenvolverem, ficarem melhor, vai ficar dependente de uma potência, que é o caso
do México. Então, a gente volta a falar sobre isso. Aqui ele fala de descentralização da atividade industrial. O que é descentralizar? É você desconcentrar aquela indústria e espalhar ela. Então, quem começou essa história de descentralização foi os Estados Unidos. O que eles fazem, então? Eles espalham as suas indústrias pelo mundo, onde é mais barato. Onde tem mão de obra barata, está perto da matéria-prima e, ao mesmo tempo, do mercado consumidor. E aí eles vão, né, espalhando as suas indústrias pelo mundo todo. Tá? Que a gente chama de empresas transnacionais. Tá? Então, aqui é um pouquinho que ele trabalha, não só no próprio território, né, se espalhar, mas também pelo mundo todo, que ele fala, a região norte do México, China e países do Sudeste Asiático, foram alguns dos destinos dessas indústrias, tá vendo? Ó, então, no exterior, norte do México, China e Sudeste Asiático. Alguém entrou na aula. P20 Commander. Tá? Então, isso é descentralizar, mais uma característica aí dos Estados Unidos como potência. Pô, isso aqui é um tema que leva 500 mil anos para falar, tá? Que o grande concorrente dos Estados Unidos é a China, né? Tem um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro que trabalha a China há muitos séculos, ele trabalha assim há muito tempo, e a diferença entre a China e os Estados Unidos em relação a ser potência, né, hoje é porque a China ela vem construindo a história econômica e social dela junto. Diferente dos Estados Unidos, que começou a ser uma potência lá na metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, a China, ela já é um país gigantesco socialmente e economicamente desde quando ela existe, assim, sabe? Então, ela se torna uma grande concorrente dos Estados Unidos porque ela se independente da problemática econômica que ocorra no planeta, né? Seja queda de bolsa de valores, seja alguma crise econômica, a China não se abala. Né, ela continua subindo no patamar econômico por causa da sua política interna, né, por causa da sua questão, que é da divisão lá, né, social, a sua política de que as pessoas na China têm um pensamento diferente das pessoas dos Estados Unidos, né, ali ele é mais comunitário, né, eles estão de dividir, está passando por crise, mas a gente divide com todo mundo. A crise ali, lá na China é amenizada, digamos assim, tá? Estou resumindo, tá? Então, o problema é que os Estados Unidos, o quê? Quando há uma crise, como lá o pensamento é mais individualista, é mais comercial, é mais, né, de venda e compra de produtos, aí eles acabam passando e sendo atingidos com mais força dentro de uma crise econômica, diferente da China. A China, ela se mantém dentro dos padrões, né? Ela continua tendo aí um crescimento bastante grande e a tendência aí é a China alcançar aí os Estados Unidos aqui no gráfico em relação ao PIB, né? Então é uma tendência aí da China, esse crescimento enorme, assim. O nome desse professor é Elias Jabor, eu sigo ele e eu estudo com ele em relação à China, é bem bacana de aprender, assim, que a gente tem um pensamento de uma China ruim, de uma China, né, que, claro, tem trabalho infantil, tem problema lá, tem problemas culturais bem ruins, né, mas ela é uma potência dentro dos países que não são países desenvolvidos, né, ela é uma grande potência, tá. Aqui ele fala da questão das relações comerciais entre China e Estados Unidos, né, que apesar de serem né, eles serem um pouco rivais, mas eles estão dentro de uma economia, e dentro da economia a gente faz acordos também, né, e a China, ela tem uma característica interessante, que ela vai fazer um acordo só o que beneficia ela não vai fazer acordo porque está beneficiando o outro país, ela vai olhar e vai, não quero, ela tem esse poder de decisão, sabe? Não é tipo país que baixa a cabeça, vai lá assim, não. Ela tem um poder de decisão. Como ela é uma potência também, ela tem esse poder de decidir se quer ou não quer. Quando ela não quer, quando, né, o governo chinês não quer, eles conseguem manter os seus produtos e os seus acordos comerciais com outros países,
Eles não sofrem bloqueio econômico como os Estados Unidos faz com Cuba, tá? Ou fez com Cuba durante muito tempo. Então, é interessante a relação da China com o comércio exterior. Tá? Vamos lá. Aqui é a finaleira sobre blocos econômicos, a atividade da página 16, 17, tá? E a gente começa África. Galera, África. África é um continente bem desconhecido, eu acho. Sei lá, eu acho que a gente conhece muito pouco dele, sabe? A gente tem Pra pensado mim, ele é também bem desinteressante. bem desinteressante. Pra Talvez mim é. por a gente não conhecer, porque a cultura dele é bem diversificada, né? Ele tem uma variedade de clima, de bioma, de população bem diferente, né? O LDI, ele traz algumas coisas, mas bem simples, assim, bem superficial, tá? E a gente conhece mais aquilo que tá nos livros, né? Mas E eu nas acho que notícias. a nossa fonte, eu acho que de informação do continente africano ainda é muito pouco. Eu não sei como é que o professor de história trabalha, né? Mas, por exemplo, por muito tempo, principalmente a minha geração, a geração dos pais de vocês, a gente quase que não estudou África, entendeu? A gente quase não teve África. A África aparecia no mapa mundi, a gente pintava e deu. Não tinha muito o que falar dela, porque a gente não tinha muita informação. Hoje, né, tem até, dentro da disciplina de história, tem uma área específica para a África, né, que é sobre a cultura, né, afrodescendente no Brasil, então. E quando a gente fala de África, muitas vezes, durante muito tempo, pelo menos a minha geração, a gente entendia a África como um país de tão insignificante que aquele continente se tornava, né, de tão pouca informação que a gente tinha dele. É o continente onde vieram os escravos, lá era a população é toda negra, e ponto. Era isso que a gente sabia. E tinha o Rio Nilo, ponto, sabe? Não, a gente não sabia nem localizar onde era o Rio Nilo, a gente não sabia, sabe? Era pouquíssima informação que a gente tinha sobre a África. Hoje a gente tem muito mais estudos sobre ela, né? Sobre esse continente. Tá? Antes de eu começar a falar, eu quero deixar esse mapa assim, que ele tem uma característica que eu não é falado no LDI, mas que eu quero que, além, né, ele está dividido aqui por regiões pela ONU, mas ele tem uma característica nesse mapa que é muito interessante. O que vocês acham que a professora acha interessante nesse mapa? Chuta. Quem acertar ganha um abraço virtual. Opa! Vai lá. O que vocês acham, assim, que é diferente dos outros mapas? Se a gente pegar um mapa do Brasil, um mapa da América, um mapa... Tem uma coisa nesse mapa Em que aqui... sentido? Oi? Em que sentido de diferença? Em que sentido? Regiões? Divisão O que política. é? Divisão entre Região os política. países. O que você vê nas divisões entre os países? Eu não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Eu vou abrir um outro mapa qualquer. Vou pegar o mapa da América aqui. Tá. Para ver se vocês conseguem pescar o que eu quero falar. Peraí. Vou abrir um aleatório aqui. Não abre grande, desgrama. Deus! Por que você tá vendo comigo? Oh, caramba, eu quero abrir ele grande e ele não abre grande. Caçamba. Tá no Pinterest. No Pinterest só vai te enviar pro site da onde Então, foi tirado. que desgraça. Como é que ela conseguiu fazer isso tudo, gente? Não sei, eu sou louca. Ô, professora, era só você ter clicado com o botão direito e abrir imagem em uma nova guia. Eita. Eu sou top. É mesmo. Tá vendo, né?
Eu faço coisas incríveis. Presta atenção nesse mapa aqui, é o mapa da América do Sul, América Central, e aí tem um pouquinho aqui do Canadá e Estados Unidos, não quero saber da divisão. Olha a divisão política dele, a divisão entre os países. Lindo. Lindo, né? Acho que é bem mais desigual do que o da África. Desigual? É, tipo, é muito território para um país e daí os outros é tudo pequenininho. Ah, tá, você tá falando de tamanho, não é de tamanho que eu tô falando, não. Vamos voltar lá Pegou, não para ganhou um abraço apostila. virtual. Vamos voltar lá. Olha de novo aqui. Olha as divisões entre os países. São bem retinhas. Aí, olha o abraço virtual. Uhul. Beleza. Por Ah, quê? não! Ah, não. Por quê? Tudo bem. Fiquei sem abraço virtual aí, ó. Ó, abraço virtual aí, ó. E aí, por que você acha que é bem retinho? O que aconteceu com o continente africano? Ah, daí Ele outra foi coisa. Eu não dividido. respondi a Foi outra. Agora dividido. a Eliana pode responder outra. Pode ficar à vontade. Essa é difícil. Essa é mais difícil. Isso aí tem mais a ver com Ah, história que legal. geografia, mas eu A quero, mais quero... difícil ficou pra mim. Claro, vamos Você ganha lá. 2 abraços virtual. Dois Que tal? abraços. Isso. E aí? Por que ele tá É assim? porque esse foi feito com facão e o outro foi com a tesoura. Quase. 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 A África é um continente. Eu ia falar outro palavrão, não pode falar palavrão. Mas é um continente ferrado, né? Praticamente. Por quê? Porque desde a época antes da colonização, né? Nossa, aqui do continente americano, ela sempre sofre alguma coisa, né? Então, ela teve toda a parte de colonização aqui dos países do litoral e dos países do interior também, aqui principalmente dessa parte aqui do mar É basicamente Mediterrâneo, aqueles países segura a bomba, né? praticamente, né? Aí teve depois o pós-colonialismo, onde, né, os países europeus simplesmente chegaram aqui na África e falaram assim: vamos dividir, vamos pegar esses países aqui e vamos cada um pegar uma parte para si, como se fosse terra de ninguém, como se não existisse ninguém, tá? Então é por isso que as linhas são bem retinhas, porque eles não respeitam limites naturais e também não respeitam as divisões históricas e culturais do continente africano. Eles simplesmente pegaram e dividiram, né, esses países assim em linhas retas, como se fossem pedaços de terrenos, e compartilharam entre os países, principalmente França, Professora, eu acho que isso Alemanha. não é mais retinho do que as divisões de estado dos Estados Unidos. Isso, só não é mais retinho que nem ele. Por isso que eu até tampei lá os Estados Unidos e não podia confundir a analogia, tá? Mas aqui eles não respeitam linhas naturais, tá? Eles não respeitam a divisão cultural do continente africano. Então foi como é que eu vou dizer? Foi uma invasão desse continente, né, pelos países desenvolvidos europeus, tá? Que é o... Ai, tem um nome para isso. O professor de história vai me matar, mas eu acho que vou falar errado, porque eu acho que é pós-colonialismo. Ah, mas pergunta pro professor de história, quando que aconteceu essa divisão aqui, que eu tô meio velha nessa divisão. E aí, o que aconteceu? Esses Vou pedaços deixar aqui aí, na descrição, eu já pergunto. eles foram colonizados, né, pelos países europeus, assim, do tipo, toca o barco ali, essa é a nossa área, e como a maior parte eram tribos, né, ainda tribos, eles foram colonizando a África e dividindo a África, assim, ao bel prazer deles, sem respeitar nada, tá? O que fizeram também, praticamente, aqui na América, né? Principalmente na América Central, América do Sul. Mas aqui ainda respeitaram as linhas naturais, né? Mas não respeitaram o povo indígena, por exemplo. Mas na África foi bem pior. Foi o continente todo aí dividido entre esses países europeus. E total exploração, tá? De total exploração desse continente. Por isso que as linhas são retas. Tá? Então, essa é a primeira característica do continente africano que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Essa divisão política aqui do continente, ela não é uma divisão oficial.
tá? Ela é uma divisão feita por quem? Pela ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Uma das divisões mais... Ai, deixa eu diminuir, isso tá muito grande. A divisão mais comum, e que não trabalha, o LDI não está trabalhando, é essa divisão aqui, ó. A principal delas divide o continente em duas regiões. Uma fica ao norte do deserto Saara, e a África Setentrional, e a outra abrange a porção do continente sul do deserto, a África Subsaariana. Então, eles pegam o deserto que passa por aqui, tá? O deserto bem nessa linha aqui do Trópico de Câncer, e aí eles falam, tem a África para cima e a África para baixo. A África Setentrional e a África Meridional. Então, essa é a mais comum, e que o LDI não Nossa, trouxe. mas aí é um pedacinho de terra para uma e o resto para outra, né? Deixa eu ver só a página aqui que tá... Peraí. Só para eu ver certinho, para mostrar para vocês onde é que é o deserto certinho. Cadê? Página... O desgrama. Página 35, que é a parte de geografia física da África, que deveria ser primeiro do que essa. Não sei porque a LDI tratou ao contrário. Deserto do Saara. Então, existe a África. Então, eles dividem em duas partes, essa parte mais norte e a parte sul, que é a África subsaariana, tá? Então, essa parte do Saara é o Saara que divide a África, que daí divide em características físicas, tá? E lá embaixo ainda, no sul, tem o deserto do Kalahari, na África do Sul. Mas isso a gente vai ver depois. Vamos voltar lá para a nossa divisão política, então. Tá? Divide a África em cinco, né? Cinco regiões, página 20. Aqui. Aí aqui ele trabalha algumas características de cada região. África Central, Meridional, Ocidental, Oriental e Setentrional, ou Norte. E aqui ele vai falando um pouquinho de cada uma delas. Eu vou diminuir, porque para mim tá muito grande isso aqui. África Norte ou Setentrional. Deixa eu ver só a hora aqui. Epa! Acabou a nossa aula? 3h55 é isso? Acabou agora, né? Pelo horário, sim. Pelo horário, sim, né? Então fechou. Yes. Vou ter que marcar aqui onde é que a gente parou. Que loucura. E eu já ia tocar a vida reta. Galera, obrigada pela presença. A próxima aula prova surpresa? Não, mentira. A próxima aula a gente continua aqui da página 21, tá? Bom, agora não seria mais surpresa a prova, né? É verdade, é verdade. Na próxima vez eu não conto. Olha, até fiquei triste. Tchau. Alguém deu tchau ali? Tchau. Foi o Cauã. Tchau, gente. Um abraço para Tá, vocês. professora, até